bem, estamos de volta agora em definitivo com mais uma edição do programa Tribuna Livre. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior, você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Passo de Castro, Aquelândia, parte de Serra Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acrianas, você nos prestigia, você nos assiste pela NET, HDTV, canal 15 ou pela internet por meio do portal oriobranco.net e ainda pelo YouTube. Siga-nos nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, @oriobranco. Secretário, seja bem-vindo ao programa, é sempre um prazer recebê-lo aqui. E inicialmente, parabéns pelos números apresentados nessa primeira gestão do governador Gladys Camelic. Muito boa noite. Boa noite, Muniz. Boa noite, Narciso Mendes. Boa noite, telespectador da TV Rio Branco. É um prazer estar aqui, para levar o conhecimento da sociedade, prestar contas. Afinal, é para ela, que nós executamos as nossas tarefas, Então, mais importante do que nunca é estar presente nesse ambiente para levar o conhecimento da sociedade quais foram as ações e os resultados escolhidos pela segurança pública nesse primeiro período de gestão do governo Gladys Camelic. Boa noite, doutor Narciso. Seja bem-vindo ao programa. Fique à vontade para fazer a primeira pergunta ao nosso convidado. Bom, de antemão eu quero agradecer a presença do coronel Paulo César. Até porque a função que o senhor exerce e em momento de crises que nós estamos vivendo, não só no Brasil, não só no Acre, no mundo, há de ser responsável pela segurança pública, ela é uma das mais delicadas. Porque a pobreza, eu não estou falando do pobre, o pobre deve ser protegido, deve ser socorrido, deve ser ouvido, mas a pobreza é a pior das condenações. Nós vivemos num país que, para nossa vergonha, está contabilizando 30 milhões de brasileiros passando fome. E isso não deixa de estimular a violência. A pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: se o senhor fosse instado a julgar as suas ações como secretário de segurança, de 0 a 10, que nota o senhor daria à sua gestão? É uma pergunta cabulosa. Cabulosa, eu acredito, se eu fosse julgar, com certeza eu daria uma nota muito baixa. Daria nota baixa? O senhor pode fazer uma autoavaliação, porque a autoavaliação, eu tenho ceticismo, muito presente na minha personalidade, e me cobro. E, consequentemente, acredito que poderia ter alcançado resultados melhores. É óbvio que, no contexto, em que encontramos a segurança pública do Estado, se fizermos um simples cotejo com aquele cenário, essa nota seria muito bem avaliada, Mas acredito que podemos avançar muito mais, Então, eu prefiro me avaliar num padrão baixo, porque acredito que é muito a avançar ainda, O senhor, na pré-eleição, no preâmbulo da indagação apresentada, apresentou efetivamente qual o ambiente de semeadura do crime. O crime, ele semeia, ele prospera diante realmente
de um cenário de pobreza, né? A pobreza é o ambiente ideal para a semeadura do crime, é o ambiente de exploração das grandes organizações criminosas que infelizmente se fazem presente em todo o território brasileiro e hoje já dominam, né, toda a logística de distribuição de entorpecentes nos países produtores, né, de cocaína e maconha aqui na América do Sul. E esse ambiente é propício, não apenas para promover a prática da violência, como também para a busca, né, a busca de recursos humanos para suas práticas, né, que ofendem a sociedade. Então, se podemos eleger um inimigo natural da violência, o primeiro deles seria o efetivo combate à pobreza, né? Se reportarmos, até no ambiente nacional, não vamos buscar, né, países nórdicos, europeus, né, escandinavos, né, que têm os melhores indicadores de violência no bom sentido do mundo. Nós vamos reportar a nossa realidade. O ranking que apresenta as 10 cidades menos violentas do país, né, estão localizados numa região geográfica limitada ao interior de São Paulo e interior de Santa Catarina. E o que nós temos em comum nessas regiões? Uma economia próspera, né? Emprego pleno. Cidades, né? Pequenas, mais ricas. Isso, né? Uma renda per capita extremamente elevada, né? Então é natural que no ambiente economicamente sadio, né, a segurança pública é percebida com melhores olhos pela sociedade. E é por esse motivo que eu acredito que há muito a avançar. Foi feito muito? Não foi feito por mim. Foi feito por todo o sistema, por todos os operadores, né? Houve efetivamente a mão amiga de um governador sensível à causa da segurança pública, né? que permitiu à segurança pública uma determinada blindagem contra a política. Hoje nós temos técnicos. Em todas as pastas de segurança pública tem técnico. A segurança pública nos bastidores, né, da gestão é conduzida por técnicos, né? E além disso carregou recursos que até então eram destinados a outras searas. O governador não mediu esforços. Então eu não posso, né, em hipótese, né, alguma, seria de extremo egocentrismo, eu me autoavaliar, né, como responsável por todo esse processo de redução da violência. Então eu prefiro me avaliar, né, com uma nota relativamente mediana ou baixa, porque eu acredito que ainda há muito a fazer na segurança pública desse Estado. E promover a segurança pública no Estado, que é margeado pelos 2 países que mais produzem cocaína do mundo. O tráfico internacional de cocaína é o segundo negócio mais rentável da face da terra. É um desafio, né? Então, se é para avaliar, avalie o sistema, avaliem os operadores, porque eles que merecem o mérito do resultado alcançado. Secretário, nós temos... Pode ir, doutor. Não, eu deixo para dar continuidade à minha pergunta. À vontade. Deixa que eu diga para o coronel Paulo César que a modéstia é uma virtude, desde que não seja em excesso. O seu trabalho é avaliado de forma muito positiva. Deixa que eu lhe diga isso. Sem nenhum vitupério. Não é porque está na sua presença. Não lhe sou devedor de gratidão. Acontece que, se o seu nome estivesse todo dia nas manchetes dos jornais, logicamente, era mais para reclamar das suas ações
da falta, da ausência, de que para elogiá-lo. E eu tenho o prazer de até perguntei a um dos seus auxiliares seu nome completo, porque nem eu sabia o Paulo César, não sabia do Oliveira e etc. Rocha dos Santos. Você é um jovem para a função que está exercendo, porque a função de secretário de segurança exige um cabedal de experiência muito extenso. E como é que o senhor conseguiu esse cabedal sendo tão jovem? Aliás, o senhor talvez seja o mais jovem dos últimos 30 anos que passaram pela secretaria. Na verdade, eu sou o mais velho, excetuando o doutor Renira ter assumido o cargo. A média de secretários de segurança que passaram na pasta é 40, 45 anos. Agora, recentemente? Eu, quando cheguei na pasta, eu já tinha 51 anos. 51. Né? Hoje eu tenho 55 anos de idade. Narciso, eu sou servidor público há 42 anos. Ingressei na carreira pública no Banco do Brasil, aos 14 anos de idade, na condição de menor aprendiz, né? Na época era menor estagiário, passei 4 anos. Dali migrei para o Exército Brasileiro, onde passei quase 6 anos, 5, 11 anos e meses, ato contínuo. Prestei serviços, né, a Briosa, Polícia Militar do Estado do Acre, por mais 22 anos. E antes de estar no cargo, de ter assumido esse cargo, eu era chefe da assessoria jurídica da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Né, servia os desembargadores, né, da nossa corte, né, em especial a presidência da corte e do tribunal. Essa caminhada, né, ela nos permitiu conhecer vetores, pessoas que nós se espelhamos, né? Eu acho que na vida nada melhor do que ser um eterno aprendiz. Sim. Né, e se espelhar nas boas práticas e nos gestores que com certeza contribuem para o seu capital intelectual ao longo da vida. E foi nesse sentido que acredito que a gente reuniu, né, o conhecimento necessário para conduzir o sistema. Eu não sou, né, o pai do sistema, eu tenho toda uma retaguarda, todo um corpo. Continuador, né? Exatamente. Eu não sou o protagonista desse processo. Existe todo um corpo, a retaguarda, existem os gestores, né, das forças de segurança, as 3 polícias, né, civil, militar, penal. Nós temos o Corpo de Bombeiros, o Instituto Socioeducativo, o Detran. Então, essas pessoas, efetivamente, elas colaboram nesse processo, né? E o capital intelectual derivado desses conjuntos de esforços coletivos, né? Eles permitiram, primeiro, né? Pouco se fala da gestão, mas elaborar o primeiro plano estadual de segurança pública e defesa social, com uma periodicidade de 10 anos, né, um plano que não foi concebido no cerne, no âmbito do sistema, mas teve envolvimento da sociedade, representação da Assembleia, representação dos poderes constituídos, representação das entidades de classe, não apenas do sistema de segurança, né, e legitimando desta forma toda a gestão. Então a gestão, ela não se limita num ator que hoje ocupa o cargo de secretário. Ele tem uma retaguarda, e a retaguarda é a sociedade representada por esse conselho. Quem legitima, quem validou esse plano em dezembro de 2020 foi um conselho representado pela sociedade. Então é que nós estamos passando num processo de revisão, que ele a cada biênio ele passa por um processo de revisão, e essa revisão ela tem que ser abalizada. Ela tem que ser a chancela desse conselho. Esse conselho tem um desembargador, ele tem um procurador de justiça, ele tem promotores, ele tem defensores, ele tem deputados estaduais, ele tem vereadores, ele tem representantes da sociedade organizada. Então, o plano não é meu, o plano é da sociedade acreana. Ela tem a chancela dos prefeitos, através da associação, né, dos prefeitos de Rio Branco. Então, esse plano é da sociedade. Esse modelo de gestão que foi implantado não é meu,
não é do sistema de segurança pública, é da sociedade acriana. Secretário, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, assim como o Fórum Brasileiro também de Segurança Pública, o Atlas da Violência, ainda o Sistema de Informação sobre Mortalidade, que eles chamam de SIM, ainda o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, dão números importantes para o Acre na segurança pública. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte: o que foi importante para chegarmos a esse patamar? Os investimentos na Polícia Militar, na Polícia Civil, na contratação de pessoal ou no sistema de inteligência? O senhor responde daqui a pouquinho, tá bom? Ah, tá bom. Vamos Obrigado, ao intervalo desculpa. comercial e voltaremos em instantes. E você não precisa mudar de canal, vai continuar conosco. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje, entre o Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco. Registramos aqui a presença, ou melhor, as presenças dos nossos colegas de profissão, jornalistas, Herzl, o Saab, o Dárcules e também o Wilkes. E olha, gente, não são estrangeiros não, viu? Só os nomes, eles são acrianos. Olha só, Herzl, Dárcules e Wilkes. Parece até a escalação de time estrangeiro, né? A Copa do Mundo. Fazem parte da assessoria de imprensa, assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública. Estão aqui a acompanhar o secretário Paulo César, nosso convidado especial. Secretário, fica à vontade, então, para responder a pergunta feita no bloco anterior. Na sua opinião, o que foi mais importante para que chegássemos a esses números? Evidentemente que muitos desafios virão ainda, né? O Muniz, assim, no contexto da segurança pública brasileira, nós temos diversos fatores que influenciam, né, essa pandemia de violência, né, que vigora no país. Nós temos a leniência das normas, que seria chover no molhado. Eu acho que é objeto de debate constante em diversos programas jornalísticos que demonstram a leniência. Até sem citar nomes, né? Recebemos aí um ex-governador, um grande estado desse país, né? Com processos que podem somar apenas, que ultrapassam 300 anos, 3 séculos, né? Sendo libertado, nada contra. Eu acho que o que está dentro das 4 linhas tem que respeitar a lei. Sim. Mas as leis são lenientes, né? Nós temos um sistema carcerário derivado dessas normativas também caótico, né? Nós temos pouca preocupação em relação às nossas fronteiras, recordando novamente que estamos aí avizinhados, né, de 4 países, né, que integram o bloco de maiores produtores de entorpecentes do mundo, 3 destinados à cocaína e 1 à maconha, que é o Paraguai. Então esses ingredientes, né, carregam ao ambiente da segurança pública, né, o fermento para que a mistura ganhe uma dimensão adequada, né? É um bolo grande, Então nós não podemos, assim, formação específica, não. Hoje os estados, eles praticamente estabelecem um enfrentamento, né, no bom sentido, no sentido de empurrar uma organização criminosa mais para um estado geograficamente do que para o outro. Basicamente é isso. Então, no primeiro momento, a primeira estratégia foi tornar o ambiente pouco mais hostil às organizações criminosas. Essa foi a primeira estratégia. Lá, nós temos que tornar o território acriano mais hostil às organizações criminosas. Não pode ser um ambiente atraente às organizações. Apesar de geograficamente, por si só, né, é um atrativo espetacular, né? Você tem aqui uma ligação terrestre com a Bolívia, você tem a região de Ucayali, ali na Margeio, Juruá, onde são as nascentes
do Rio do Jurá, onde se cresce de forma mais assintosa nos últimos 5 anos a produção de cocaína no mundo, né? Então o Acre por si só, ele está geograficamente num espaço da nossa nação que é atrativo ao crime organizado. Então a primeira estratégia foi essa, e essa estratégia passou por uma proposta de gestão prisional. Eu acho que todos acompanharam, acho que a memória da sociedade, o embate que se deu em 2019 em relação à nossa proposta de gestão para o ambiente carcerário, não no sentido de tornar o ambiente injusto no aspecto técnico legal, mas de aplicar a norma. Então foi a primeira guerra que nós instalamos, né? E eu coloco dessa forma, Narciso, porque nós nos deparamos com um ambiente onde o policial penal não adentrava no pavilhão. O pavilhão estava totalmente dominado pelas organizações, onde um advogado, quando se dirigia lá ao parlatório para falar com o seu cliente, ele dependia da liberação do chefe do pavilhão, que era um criminoso, não era o policial penal que ia lá e buscava o preso, não. Você está aqui para falar com o seu advogado. Então foi o primeiro enfrentamento, e isso se deu no aspecto legal, através de atos administrativos, que num primeiro momento foram questionados pela Justiça do Primeiro Grau, mas que foram chancelados pela Corte Acreana e foram colocados em práticas. Ô coronel, nós já estamos há uma meia hora falando sobre a nossa segurança pública aqui no Acre, que eu espero que cada vez mais ela seja exitosa. E ainda não falamos, com todo respeito à sua autoridade, do governador Gladys Cameli. A minha pergunta é: o governador tem sido prestimoso na execução das suas ações? Com certeza, né? O governador, se há um protagonista desse processo, é o governador Gladys. No primeiro bloco, Você falou, eu afirmei taxativamente, né, que o grande protagonista é o governador. Primeiro pela sensibilidade de ter percebido que era necessário uma proposta para a segurança pública diversa a que tinha passado, né? Que era necessário despolitizar, no bom sentido, o ambiente da segurança pública. A segurança pública deve ser conduzida dentro de critérios técnicos. E mais do que nunca, Narciso, de aportar recursos, né? Você pega a Polícia Militar, vamos por exemplo aqui, o ministro pergunta, Polícia Militar, nós já chegamos, a Polícia Militar tinha viaturas locadas, 18 meses sem pagar efetivamente o fornecedor dessas viaturas, onde o combustível era colocado mediante uma quantidade máxima de racionamento. 10, 20 litros dia, né? E o governador, ele não. A segurança pública merece um tratamento diferenciado, porque se não há segurança pública, não há investimento, né? Isso é natural, né? Ninguém vai colocar dinheiro no Acre, claro, investir no Acre, se não tivesse seguro, claro, em relação ao seu patrimônio. Então o governador, ele é o protagonista. Apesar de não ter um discurso vinculado à segurança pública, sim, o grande protagonista desse processo é o governador Gladys Cameli. Porque ele, além de aportar recursos, ele não mediu esforços no sentido de blindar a ação. Talvez aquela afirmativa inicial de eu ser o único a constar da foto foi em razão dessa postura política do nosso governador. Eu queria só continuar respondendo, então, porque houve pressão lá atrás, houve pressão lá em qualquer pasta, né, na segurança pública. Eu pertenço Isso não desnorteou o seu trabalho em algum momento? Não, eu acho o seguinte, quem se aceita, né, efetivamente, se dispõe, melhor, a exercer um cargo de público qualquer, tem que estar disposto a ouvir críticas. Eu acho que a crítica ela é natural e a crítica ela tem que ser encarada com grandeza, no sentido de você se
questionar e buscar novos caminhos, né? A imprensa, inclusive, tem um papel fundamental nesse processo, né? Quanto àquela pergunta inicial, além da questão penitenciária, houve um aporte também, um olhar também para a fronteira, como foi bem colocado pelo Muniz, né? A competência não apenas em relação à nossa soberania, mas o enfrentamento aos crimes fronteiriços constitucionalmente é da União, através da Polícia Federal, da Receita Federal e do Exército Brasileiro. O governador Blas não se furtou, eu quero uma polícia de fronteira. Criou uma polícia de fronteira, foi o primeiro estado a aderir a um programa da União destinado à segurança de fronteira, que é o programa Vigil. O Acre foi protagonista, e só foi porque o governador, né, quando eu questionei o governador, essa proposta da União, a União não tem condições de promover um enfrentamento adequado aos crimes transfronteiriços. Então, perguntando aos estados, está todo mundo se esquisando, não, eu quero, também quero, estou dentro. Criou o GEFRON, integrou 11 unidades, sendo 6 da PM, 5 da Polícia Civil, e se mudou o cenário. Quanto à transformação do território acriano onde tinha um ambiente hostil, iniciou para esse combate transfronteiriço. Isso integrou a PM, entregou a Polícia Civil. A Polícia Militar também procurou aperfeiçoar seus métodos através do policiamento orientado para o problema. A Polícia Civil especializou as suas delegacias finalísticas de combate ao crime organizado, como a DRACO e a DHPP, que são as delegacias de combate ao crime organizado e combate e a elucidação de homicídios, né? O sistema socioeducativo passou a promover não apenas mais vigilância, mas socioeducação. Tanto é que nós saímos, né, de uma população de 642 socioeducando. Hoje nós temos pouco mais de 200 e com uma redução significativa do índice de reincidência. Então, assim, não há como afirmar que foi uma ação de uma polícia, não. É um conjunto, é uma engrenagem. Ela tem como protagonista o governador, ela tem como alicerce de gestão um plano que foi concebido não pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública, mas pela sociedade acriana. Coronel, o Brasil já passou por 2 grandes tragédias. A última e mais recente foi a da Covid-19, que ceifou a vida de 700 mil brasileiros. A segunda grande tragédia data de 150 anos, que foi a Guerra do Paraguai. Nela morreram 50 mil brasileiros. O que ainda justifica que no Brasil, na nossa guerra civil interna, embora este ano tenha havido uma apreciável redução, ainda contabilizamos 47 mil assassinatos. O secretário responde a pergunta depois do intervalo, ok, secretário? Ok. Vamos a mais um intervalo comercial e voltaremos em instantes. Continue com a gente. Voltamos com a terceira e última parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Siga-nos nas redes sociais, @oRioBranco, no Instagram e também no Facebook. Toda a programação da TV Rio Branco está disponível para você no portal oriobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. Lá você tem também as notícias atualizadas, a minha coluna, Panorama Político, a mais antiga do Acre, os artigos do Dr. Narciso, artigos dos nossos colaboradores também,
e toda a programação da TV Rio Branco. Ok? Muito obrigado, então, pela audiência. Secretário, nós que passamos o ano todo, praticamente, até por dever de ofício, questionando algumas ações do governo, inclusive da sua secretaria, e agora, para uma forma de compensação, vamos divulgar alguns números, né, importantes que eu acho. Passei agora há pouco numa conversa com o Hesley. Olha só, 423 policiais foram contratados, policiais civis, 699 PMs, já foram convocados mais 808 PMs, foram contratados também 180 policiais, alunos da Polícia Militar, mais 249 bombeiros estão aí, 249 agentes socioeducativos. Houve também valorização profissional, 287 praças e oficiais da PM e também do Corpo de Bombeiro foram promovidos e receberam prêmio de valorização. No IAPEM, os agentes penais, agora são policiais penais, né? Receberam R$ 1.800 de prêmio de valorização. O governo adquiriu 400 mil balas. Também criou o CEOPAE, o CIEPS, foram reformados delegacias, também base da Polícia Militar no interior, 76 fuzis italianos, são fuzis leves, mas muito modernos e eficientes, e 175 pistolas. O pessoal fala Beretta não é pistola, é uma marca, né? A Beretta é uma marca. Tá, agora fique à vontade para responder a pergunta feita pelo doutor Narciso. A Narciso, ela é intrigante, né? E ela é movida por paixões, né? A bandidolatria, que é uma expressão que se tornou comum nos últimos anos, né? Por parte da sociedade acadêmica que labuta no direito criminal, está instalada no país. O senhor falou em 47 mil mortes esse ano, mas nós ultrapassamos mais de 60 mil, né? Lá em 2017. 2017. Se contabilizarmos os últimos 10 anos, são mais de 500, mais de meio milhão de pessoas que tiveram vidas ceifadas. Esses números são absurdos, né? O senhor colocou com muita propriedade a Guerra do Paraguai, que durou um lapso temporal muito menor do que uma década e teve um número insignificante, e foi uma lástima em termos de resultados, né? E isso demonstra que a violência instalada no país, ela carece de muitas reformas, né? Ela passa, e eu volto a repetir, algumas vertentes, né? Entendem de formas diversas, principalmente as garantistas, né? Nós precisamos rever nossas normas, né? Muitos questionam, vou trazer aqui a baila um tema, o furto de cabos, né, de cobre, que muitas traz uma série de transtornos para a sociedade, né, para o poder público. O senhor é empresário, a sua empresa deve ter passado por isso. Mas é um crime que sequer leva a pessoa, né, ao sistema carcerário, né? Isso é um furto sem violência, mas se nós pensarmos aqui num crime patrimonial com violência, dependendo de como esse crime foi realizado, e quando eu falo com violência, ameaça, uso de arma de fogo, né? Submeter a pessoa a um constrangimento absurdo, né? Se a pena não alcançar 8 anos, essa pessoa também não vai permanecer em regime fechado. Ela termina o julgamento, ou então na própria audiência de custódia ela é colocada em liberdade. Eu acredito que esse ambiente, ele gera, né, um fenômeno denominado bandidolatria. Né? Hoje as pessoas, assim como qualquer outro consumidor, um bandido, um criminoso, como qualquer outro consumidor, ele efetivamente mensura, né? Ele analisa quais são as consequências dos seus atos, né, para a sua vida futura. E nós temos que mudar, do meu ponto de vista, no Congresso Nacional, pessoas que nós elegemos, acho que nós temos que ter muito cuidado, né, durante os pleitos, eleger pessoas que estejam dispostas a encarar esse problema. Talvez o problema da violência, né, nós temos um problema da fome no país, mas talvez o problema da violência seja mais grave que o da fome, porque a violência, de vossa mais diversa, a fome, ela impede de forma direta investimentos externos no país. Ninguém coloca dinheiro, né, onde não há risco da perda desses valores. Então nós temos que encarar essa violência, mas encarar com leis justas. Eu não falo em leis duras, não. Leis justas. Justas.
leis que o cidadão de bem se sinta protegido. Porque se formos analisar, Tarcísio, né, o surgimento dos estados, lá nossos ancestrais, quando se reunirem em algum momento, nós temos que delegar a alguém aqui a responsabilidade de nos administrar, de determinar diante de qualquer divergência quem está com direito. O Estado surge nesse momento para proteger quem? Quem está com direito, quem é vítima. E hoje nós temos uma inversão de valores. A gente percebe uma preocupação muito maior, não é uma crítica com as pessoas que cometem um crime, do que com a vítima. Você vê manifestações diretas, e aqui nós acompanhamos diversas aqui nos últimos 4 anos, né, de pessoas, né, defendendo os direitos que são justos, na sua maioria das oportunidades, né, de pessoas que estão em conflito com a lei em detrimento da vítima. A gente não vê uma manifestação em prol de vítimas de crime. Eu não acompanhei, a gente não acompanha no cenário nacional manifestações. E o Estado, né, no formato moderno, ele surgiu para proteger as pessoas, que têm os seus direitos vilipendiados. Então, eu acho que tem, assim, nós só vamos mudar esse cenário da violência quando as pessoas se conscientizarem que a violência existe, ela tem causas naturais. Sim. Eu acredito, isso é uma opinião muito diversa, é a leniência das normas. Nós temos que rever nossas normas, né, para que o Estado se torne justo. E que ele se justifique. O Estado, ele surge com esse objetivo. E ele só se justifica se ele cumprir seu papel, que nossos ancestrais, que levaram nossos ancestrais a criá-los nos primeiros pactos formados para a formação das civilizações modernas. Ô Muniz, deixa eu... Tranquilo. Deixa, porque essa entrevista com o coronel Paulo César não deve ser única não, viu, coronel? O senhor deve ser convidado novas vezes para vir aqui, porque o senhor está dando explicações que a própria sociedade ignorava. E como esse assunto esteve e ainda continua na moda, o senhor, como responsável pela segurança pública de um estado do nosso Acre, é a mesmíssima coisa, é o mesmíssimo direito o cidadão ter a posse ou poder portar uma arma. Narciso, há uma divergência, né? A posse da arma, ela tem o objetivo da proteção do patrimônio. Isto. Exatamente, proteção do patrimônio. Concordo. Né? Eu considero necessário, que todo é natural, eu acho que faz parte da natureza humana a autotutela patrimonial. Eu defendo a autotutela patrimonial, é o mínimo, até porque o Estado, ele não é onipresente, ele não vai se fazer presente em todos os momentos em que ocorrer risco de vilipêndio do seu patrimônio, indiretamente da sua vida. Então eu defendo veemente a posse. O porte de arma de fogo, eu acho que o Estado moderno, ele exige, né, um cuidado, uma responsabilidade muito grande na delegação, né, a qualquer indivíduo, né? Razão pela qual eu defendo, assim, leis, né, que sejam extremamente restritivas ao porte, né? Mas a posse da arma de fogo, imagine um cidadão na área rural. A presença do Estado fora dos centros urbanos, né, através principalmente das forças de segurança, é extremamente dificultosa, né? Se ele não tem sequer acesso a condição mínima de autotutela, de autoproteção, o que seria desse cidadão? Então, eu acredito que é injusto o Estado tolir nessas condições a posse de arma de fogo. Eu venho de uma família onde praticamente todo homem, culturalmente, tem uma arma dentro da sua casa. Eu convivi com isso, com meus avós, com meus pais, era muito natural, né? E, consequentemente, defendo com veemência a posse, né, da arma de fogo para fins da tutela, da defesa, né?
do patrimônio. Legal. Secretário, em programas anteriores aqui na TV Rio Branco e também nas rádios Aldeia FM e Difusora, o senhor chegou a defender em várias oportunidades a construção de um novo presídio, até para aprimorar esse processo de ressocialização, que é o principal objetivo, né? A pergunta é a seguinte, isso consta já no plano do novo governo? Sim. Na verdade, no plano 2020, né, nós já constávamos, nós estamos buscando captação de recursos através do fundo penitenciário. Rio Branco não tem uma cadeia pública, é importantíssima a cadeia pública, né? Você separar presos provisórios de presos que já estão efetivamente, né, na fase de execução da pena, é fundamental. Rio Branco não teve. Nós temos um presídio que é o principal, que é a FOT, eu tive a oportunidade de trabalhar na FOP no início da década de 90, a Francisco Oliveira Conde, que era uma colônia agrícola, né, que ao longo dos anos, arquitetonicamente foi adequado no aspecto da compartimentação a atender os requisitos de um presídio na área urbana. Então, assim, é um presídio que carece, né, de reestruturação, e nós precisamos, e isso é fundamental, de trazer para dentro das unidades prisionais a iniciativa privada, né? Precisamos. E nesse sentido, porque eu acredito que a ressocialização, efetivamente, ela só se dá através do trabalho. E por isso nós precisamos de um presídio moderno que possibilite efetivamente a participação da iniciativa privada, né, consequentemente nesse processo de reambientação do indivíduo que se encontra sob a tutela do Estado, a vida em sociedade. Mais uma? Cabe aí Mais uma. Mais uma, para encerrar o programa. Até porque o assunto é tão importante que eu vou me permitir a perguntar ao coronel Paulo César se aqui no Acre já há vestígios ou comprovação de que as organizações criminosas, as perigosíssimas, que surgiram no Rio de Janeiro e São Paulo, Perfeito. porque nós não somos inventores de organizações criminosas, mas já a presença da versão das organizações criminosas deles presente aqui no nosso estado. Secretário, para a gente ganhar tempo, a última pergunta, o senhor responder essa e depois a outra, combater a onda de furtos e arrombamentos aqui na zona central da Rio Branco, a violência na zona rural e o feminicídio são desafios da sua parte para o próximo ano? Com certeza, né? Você foi cirúrgico, não sei se teve acesso ao plano estadual, mas exatamente são os 3 motes, né? Os 3 vetores da política de segurança pública para os próximos 4 anos. Mas retomando, as organizações estão presentes aqui na CIDA e são mercadoria de exportação. Eu tive a oportunidade, hoje o crime organizado na América do Sul está em rede. Hoje as nossas, infelizmente, 2 grandes organizações criminosas do país, elas dominam toda a logística de distribuição de entorpecente na América do Sul, estão presentes em todo o território brasileiro, né? E uma série de fenômenos que ocorrem, fenômenos vinculados à violência, que ocorrem em nosso território, tem um comandamento, né? Tem uma hierarquia mandamental originada em outros estados, principalmente em Pernambuco, no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, e também de Cochabamba e de Pucallpa, né? São os vetores hoje dessas 2 grandes organizações, né, do país, que comandam. Eles têm uma rede muito bem articulada, são instituições extremamente hierarquizadas, né, no aspecto organizacional, e, consequentemente, a localização geográfica do estado do Acre é um atrativo especial para essas organizações explorarem, assim como exploram todo o território brasileiro. Suas considerações finais, doutor, para a gente encerrar então. Eu vou fazer uma perguntazinha
meio cabulosa para o nosso coronel. Primeiro, o senhor está gostando da função que está exercendo? E segundo, já que o nosso governador foi reeleito, se o senhor vier a ser convidado para continuar, o senhor aceita? A primeira pergunta, eu vou responder numa máxima que forja a minha vida. Eu sou um soldado, eu cumpro missões. Eu sou militar. Em toda oportunidade que um governador, independentemente de partido, de ideologia, me convocar e me atribuir a mim uma missão, eu vou cumprir. O governador me atribuiu uma missão de permanecer no governo e eu vou permanecer. E eu sou militar, na reserva, mas passível de convocação. E eu estou cumprindo a minha missão. Está gostando? Eu sou um militar, né? O militar, não cabe o militar gostar ou não gostar. Ele tem que cumprir suas missões, né? Secretário? Eu sou militar, eu sou um soldado, né? Eu sou um soldado e me orgulho de ser soldado. Me orgulho de ser soldado, de servir a sociedade. Secretário, muitíssimo obrigado pela entrevista. O senhor sempre disponível, eu acho que é um ponto importante também dessa sua gestão. Não por acaso, o senhor é um dos destaques. E havia muita divergência até então entre a própria Polícia Civil, a Polícia Militar, invasão de delegacia. O senhor acabou com isso, com muita humildade, poder de argumento, né, de conversa. O senhor uniu as duas polícias, fez um trabalho integrado com a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, Ministério Público, Tribunal de Justiça, enfim, o senhor conseguiu fazer isso e os números estão aí. Já que o senhor não deu uma boa avaliação própria, sua própria avaliação, nós vamos lhe dar uma nota 9, levando em conta as dificuldades que o senhor encontrou em toda a ordem, administrativa, financeira, de logística e tudo mais. Desejar ao senhor e sua família um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Fique à vontade, então, para suas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez, Muniz Narciso, minha continência. O senhor tem sempre a minha continência. Eu tive a oportunidade de conhecer o senhor em 91, uma visita que o senhor fez em Sena Madureira, né? Eu era comandante daquela unidade e sou um admirador da postura crítica, né? E de manter viva o espírito de jornalismo no nosso estado. Eu queria agradecer à sociedade acriana, ao governador Gládio Camerim por ter me confiado ao cargo e desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, né? Que nós tenhamos uma sociedade mais próspera e menos violenta nos anos que se aproximam. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário. Agradecemos também a assessoria de imprensa do governo, notadamente da Secretaria de Segurança Pública, por ter norteado, então, nos abastecido aqui de alguns números importantes do governo. A gente volta na próxima semana, se Deus quiser. Que todos nós possamos ter, uma semana abençoada. Até a próxima segunda-feira e boa noite.